Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, hoje, né, tendo a pedido de muitos de vocês aí, a gente vai dar uma olhadinha aqui na Zustand, né? É uma lib aqui para gerenciamento de estados que é sensacional. Eu já utilizo ela já tem um tempinho e curto bastante. Ela é muito simples de utilizar e muito poderosa também. E aí a gente vai ir discutindo ao longo do vídeo aqui, né? A questão de ela substitui a Context API, para que a Context API é o mais indicado, né? É, lembrando que tem outros vídeos sobre a Context API aqui no canal, tá? Vou deixar um card passando aí agora, então se você ainda tem dúvidas sobre a Context, recomendo que veja esses vídeos aí depois, né? Para complementar isso daqui, porque aqui a gente não vai muito a fundo na Context API, o foco aqui é mais a Zustand, mas eu quero fazer uma comparação aqui entre a Context API e o Zustand, beleza? Primeiro a gente vai criar aqui, né, utilizando aqui a própria Context API, né, do React, a gente vai fazer o seguinte. Eu já criei aqui, na verdade, né, para a gente não perder muito tempo com isso, eu criei dois contextos aqui, um de users e outro de products, que basicamente eles fazem o seguinte. Eles têm um estado aqui dentro, no caso aqui do user, o do product é basicamente a mesma coisa, que eu vou disponibilizar aqui o estado de users, né? E uma função para adicionar os users, né? Adicionar um user novo e de remover um user específico, né? Então, basicamente, estou passando um filter aqui e tal, e aí estou filtrando com todos os IDs menos o que foi informado aqui, né? Para a gente remover do array. Bom, é basicamente isso, é um contexto bem simples aqui. E aqui embaixo também eu já gosto de criar o meu custom hook aqui, né, para esse contexto, para todo lugar que eu for utilizar esse carinha não ficar tendo que utilizar, importar use context do React, importar meu contexto aqui, user context. Então eu já exporto daqui de dentro um hookzinho, que a gente só basta utilizar ele assim, né, user e já era, né? Então qualquer lugar é só importar esse carinha aqui e já vai funcionar. Então basicamente isso, né? Nosso contexto aqui também de products é basicamente a mesma coisa, aqui tem os tipos, né? Então se você tiver alguma dúvida aí, pausa o vídeo para você dar uma olhadinha aí na tipagem aqui, mas é bem simples, né? De product aqui também é a mesma coisa, basicamente, só muda que o nome aqui do estado é product, né? E etc, mas mesmo princípio, né? Então também tem um de adicionar e um de remover aqui, e aí eu retorno, né, o meu array aqui de products, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui então? Para a gente testar aqui e eu te mostrar o porquê que o Zustand é tão poderoso e a Context API para essas situações aqui ela é bem ruim, podemos dizer assim, né? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro tô utilizando o Next 13, né? Também tem vários vídeos sobre Next 13 aqui no canal, vou deixar um card passando aí também, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o Next, só dá uma olhadinha aí, tem vários vídeos. Estou usando o Next 13 aqui, mas eu não estou usando a pasta app, estou usando a pasta page mesmo padrão, tá? Então aqui eu estou dentro da index, né? Então estou aqui na home da minha página, e aí eu vou fazer o seguinte. Um último detalhe aqui que eu gosto de fazer aqui quando eu utilizo o contexto, porque assim, como toda vez que a gente criar um contexto, a gente precisa, né, toda vez que a gente criar um contexto, que a gente precisa ir lá, por exemplo, no arquivo aqui app do Next, e aí tem que passar ele por volta aqui dos nossos components, né, por volta de toda a aplicação. Para não ficar importando, né, nesse caso aqui eu teria que passar o users, aí dentro dele ia passar o products e depois passar o components, para não ficar, né, tendo aquela espinha de peixe assim, né, aquele veio assim. Eu gosto de fazer o seguinte, eu crio aqui dentro da minha pasta contexto um app provider e aqui dentro eu importo esses carinhas, né, então os meus providers aqui, o provider de user e o provider de products, que é os dois que eu tenho aqui nessa aplicação, e basta agora eu importar esse carinha, né, lá dentro do meu app. Então, do jeito que tá feito aqui, já era. Beleza? Então, é uma dica aí, já fica a dica também, uma dica bônus aí do vídeo, beleza? Bom, aí agora, né, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui... não, tá aqui. Eu tenho aqui minha página home, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um componente aqui, que vai ser users... index.tsx.
E aqui de dentro eu vou exportar aqui um componente padrão, né? Eu vou criar um componente padrão. E aqui dentro a gente vai utilizar a Context API, beleza? Pra gente poder testar aqui. Eu tenho um componente de card, tá? Que eu já tinha criado aqui. Então é um cardzinho bem simples, né? Só pra gente ter algo visual ali mais interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, por exemplo, um H2 para te mostrar, para identificar que esse card aqui é do users. Vou criar um botão. Esse aqui vai ser o add. E aí, opa. Isso aqui vai ser o remove. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu já vou importar já o meu contexto. Use users. Esse cara. E aí aqui daqui de dentro, né, eu tenho o users, tenho o add user e o remove user. Aqui, né, no onClick, eu vou passar aqui a função, aqui vai ser a add, vou passar remove, que eu não preciso passar remove user. Aqui ele precisa de passar algo, né, então vou passar um ID aqui 1, por exemplo, e aqui na verdade vai ser a add user, né. E aí eu vou criar um usuário aqui, né. Ele precisa ter, deixa eu ver aqui qual que é a tipagem. Acho que aqui fica mais fácil. Eu preciso ter um address. Vou colocar aqui tipo rua 01. Que mais? O ID. Vou passar aqui que o ID dele é 1. E o que mais que precisa? O name. Então vou passar o name aqui também. Júnior, por exemplo. Aí eu vou só remover esse carinha aqui. Vou ficar aqui dentro e vou passar para cá. E aqui dentro eu passo o user. Beleza. Então aqui a gente já está utilizando o nosso contexto. E aqui eu vou só exibir, né, o meu contexto. Colocar aqui users.map. E aqui eu vou colocar um P. Eu preciso de um aqui. Que vai ser user.id. Vai ser user.name. O edição eu nem vou utilizar aqui, né, por enquanto. Beleza. Então a gente criou aqui. Agora basta eu importar esse carinha aqui dentro, né. Users. Então beleza, já tem nosso card ali já. Então se eu adiciono o user aqui, já aparece ali. Se eu removo, né, o ID1. Show. Agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Então eu vou até copiar esse carinha aqui. E vou colar. Só que agora vai ser o products. Então, pra gente não perder muito tempo aqui. E aqui agora eu vou trocar onde tem users. Aqui vai ser products. Products. Use product. Então aqui vai ser remove product. Vai ser add product. E aqui, finalmente, né, vai ser product. Vou colocar um P maiúsculo aqui. E aqui também vai ser product. Coloquei no plural, plural, beleza. Aí aqui agora não vai ser user mais, né? Product. E aqui não vai ser esse formato. Vai ser, deixa eu ver qual que é o formato aqui. ID, name e price. Então aqui em vez de ser negócio vai ser price. Vou colocar que o price aqui vai ser 10, sei lá. Qualquer coisa. E o name aqui, o product 01.
Tá, e aqui vai ser product. Beleza. Então agora eu vou vir aqui, vou importar meu products aqui. Show. Então já tenho os meus dois cards aqui, né? Cada um é um componente diferente e eles estão utilizando a Context API, né? Remove aqui já era. Beleza. Tá, qual que é o detalhe aqui, né? A gente pode até fazer... Deixa eu ver o que dá pra fazer. Se eu criar um outro carinha desse aqui... Não fica na... Porque a gente poderia fazer o seguinte... Eu vou te mostrar qual que é o problema da Context aqui agora. Nesse caso aqui, né? A gente vai vir no inspecionário aqui. Eu vou vir aqui, ó, se você tem que ter a React DevTools instalada aí no seu Google Chrome, tá? Eu vou vir aqui em Profiler. Vou vir aqui e vou marcar essa opção aqui, ó. Highlight Updates when Components Render. Então, é para ele mostrar, né? Para ele destacar aqui quando o componente ele for renderizado. Olha o que acontece. Não precisa disso aqui por enquanto agora. Vou fazer o seguinte. Aumentar aqui um pouco. Repare nas bordas, né? Quando a gente... Ele não tá printando. Ué. Deixa eu ver aqui, Profiler. Ah, tá, beleza. Ué. Vou ter que ficar com ele aberto, será? Beleza. Repare aqui em um detalhe, né? A gente tem esse componente users, ele não tem nada a ver com products. Mas, toda vez que eu atualizo o estado aqui de products ou de user, um interfere no outro, porque ele, como a gente tem um provider que ele fica por volta da aplicação, ele fica lá no nosso arquivo app, né? Aqui no Next. O que acontece? Quando você clica, você pode ver que assim, ele está modificando aqui o componente products, beleza? Porém, ele tá modificando também o meu app aqui por volta de tudo, ó. Repara, tá vendo que tá tendo essa linha aqui embaixo, ó, essa borda aqui embaixo? Olha que doido isso, né? E a mesma coisa acontece com o user aqui, ó. Então ele não tá atualizando somente o users, o meu componente de user, ele tá atualizando tudo. Certo? Olha que interessante. Isso daqui pode causar, né, em algumas situações aí, dependendo do tamanho da sua aplicação e o tamanho disso aqui. Imagina que você está fazendo um FET, utilizando a conta API para ficar compartilhando o estado e tudo mais. Isso aqui vai começar a prejudicar muito a performance, né? Tá, o que a gente vai fazer agora, né? Pra gente tentar resolver esse carinha aí, esse BO, né? A gente vai instalar a Zustand, né? Então eu vou vir aqui no... Aqui... não, mesmo lugar. A gente pode vir aqui, por exemplo, ó, instalar a Zustand, normal. Então você vem, se você estiver utilizando o Yarn, né? Basta instalar aí, dar um Yarn add Zustand, já era. Então é só isso, né? Vou até matar esse terminal aqui, não vou usar ele mais. Então é só isso mesmo que a gente precisa aqui nesse caso. Instala a lib e agora a gente vai criar o nosso estado, né? O nosso estado, o nosso store, né? Aqui ele dá um exemplo bem simples, né? De count, né? Eu não vou mostrar esse exemplo aqui, eu vou criar um store aqui com base no que a gente vem fazendo aqui, né? De users e de products. Então eu vou vir aqui, ó, na minha raiz, criar um novo file aqui, um new file. Vou criar aqui store, e vou criar aqui users barra index, por exemplo. Aqui, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente precisa seguir a doc ali, né? Eu vou importar aqui, vou importar aqui o create de dentro da Zustand.
E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um export const use users store. Aí a gente precisa utilizar o create aqui, né? Create. Esse create, a gente pode usar aqui esse set. Eita. Que vem de dentro do create ali, né? E aqui ele me retorna. A gente vai ver aqui, ó, agora tem um detalhezinho, né? Porque aqui ele já cria direto, né? O que são stores e o que são actions, né? Eu gosto de separar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não vou criar direto aqui, por exemplo, um users. Não, eu gosto de ter assim, ó, de state, nesse caso aqui, né? Que é o estado em si. E aí aqui dentro eu vou ter aqui o meu estado que é users. Por exemplo, o inicial dele vai ser um array vazio. E vou ter as actions aqui embaixo, que são as ações de fato que eu posso criar, né? Que eu posso fazer ali em cima do meu state. Que nesse caso que vai ser um add users. Aliás, add user no singular. E é uma função, né? Que me retorna o set aqui, alguma coisa. Vou deixar assim por enquanto. E uma outra função aqui de remove, né? Remove user. Beleza. O que eu já fazer aqui agora, nesse caso, ó, aqui ele recebe um user, né? Para poder criar. E aqui dentro do set, ele recebe aqui, ó. É como se fosse a função que a gente passa para dentro do set state, né? Do use state do React. Ele vai retornar para a gente aqui ó, o state, que é o estado atual, né? Da minha aplicação, do minha store aqui, né? Nesse caso aqui vai ser um state, aí dentro vai ser um objeto e dentro dele vai ter uma propriedade users, que é um array, certo? E aqui dentro a gente vai fazer aquele esquema, né? Então eu vou fazer assim, ó. Ele vai me retornar um objeto e aí ele vai me retornar call users. Isso aqui é o que ele vai receber por parâmetro para poder adicionar o usuário. E aqui dentro do set a gente vai pegar o state, que é esse carinha aqui, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Meu set state vai retornar um users, que é um array com todos os usuários que já tem lá. Então no caso aqui state ponto esse caso aqui vai ser state de novo, né? Vai ser esse cara aqui, ó, ponto que vem dali de cima, ponto users. E aí, daí assim eu crio o usuário que ele tá recebendo como parâmetro aqui. Certo? Certo. Tá reclamando da tipagem aqui, vamos tipar isso aqui logo, para ficar mais fácil até pra gente ir criando aqui. Então, basicamente, né, eu vou ter aqui, por exemplo, um users props, que vai ser que vai ter um ID, que é um number, vai ter um name, que é um string, e vai ter um address, que é um string. Beleza. Aí aqui também eu vou ter o type das actions, né? Actions props. E aqui eu vou ter o add users, aliás, add user, que vai receber um user que é do tipo user props e vai me retornar void. É uma função, né? Aí eu vou ter o remove, que ele vai receber aqui um user ID, que é um number, e me retorna void. E aí, finalmente, vou ter aqui meu type store props, que vai ser esses carinhas aí, que eu vou ter aqui o state, aqui que vem um pulo gato, que é o que eu tenho aqui dentro, que é o state, e as actions, né? Então vou ter o state aqui, que vai ser um users, do tipo users props, um array disso. E aqui, vírgula, actions, que vai ser do tipo actions props, certo? E aqui agora, eu posso passar um genérico para cá, ó,
essa tipagem para cá, beleza? E aqui já fica mais simples da gente ir trabalhando agora que o TypeScript já vai ajudando a gente, né? Então aqui ele já tá reclamando. Deixa eu ver. Ah, tá, aqui tá errado. Aqui ele continua reclamando. Deixa eu fazer o remove aqui primeiro. Então esse carinha aqui de dentro, ele é do tipo user props, beleza. Set. O set ele recebe um state e me devolve aqui ele vai fazer o seguinte, ele me devolve state tá, é isso. Porque o que acontece? Ele me retorna um estado aqui que é do tipo store props, certo? Aí dentro do store props eu tenho um state que lá dentro tem um users, certo? É porque aqui ele deixa mais simples, né? Ele já cria direto aqui. Eu gosto de deixar separado, como eu comentei. Então eu tenho um estado e daí as actions, né? Fica um pouco mais organizado, ao meu ver. E aí, aqui dentro das actions, como no caso só tenho duas, que é a de add e a de remove user. Esse set aqui ele vai pegar o state, que ela é do tipo store props, como eu comentei ali em cima. E aí ele vai me retornar um state, que é esse cara aqui. Aí dentro dele eu tenho a propriedade users, tá aqui. E ele vai copiar tudo que ele vinha lá de dentro de state.users. Ou seja, ele copia tudo, né, os usuários que já tinha. E depois adiciona o que eu recebi como parâmetro, certo? Aqui no remove é basicamente a mesma coisa, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, user ID, que ele é do tipo number. Acho que ele já vai entender já que ele é do tipo number. Já entendeu? Show. E aí, aqui dentro do set, eu vou ter, por exemplo, o state, seguindo o mesmo padrão dali, né? De cima. E aqui dentro do state, do state, aí eu vou ter aqui um state, o TypeScript ajudando a gente, que ele vai do tipo users, então ele vai retornar um users, um state, ponto state, ponto users, ponto. Agora eu vou fazer um filter aqui, pegando aqui, por exemplo, exatamente isso aqui. Então, onde o meu usuário, o ID do meu usuário, ele for diferente ele vai retornar, né, todos os que forem diferentes, né? Então, ou seja, eu estou removendo, né, estou criando um novo array sem aquele usuário que eu informei aqui no parâmetro. Usuário com aquele ID, certo? Bem simplesinho, né? Bom, aqui é talvez fique um pouco complexo a primeira vez, se você estiver trabalhando com o Zustand a primeira vez, mas ele é bem simples, tá? Eu que gosto de fazer dessa forma, que eu acho que fica mais organizado. Fica até a dica aí para quem já trabalha com o Zustand, né? Como é que vocês estão utilizando aí, como é que vocês gostam de separar, ou vocês criam direto assim, né? Deixa nos comentários que a gente vai trocando ideia aí, todo mundo vai aprendendo junto, né? Então, beleza, criei aqui minha store de user. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse carinha aqui, eu vou criar de products, né? Que é basicamente a mesma coisa. Seguindo o padrão da Context API lá, então eu vou copiar aqui, colar, products. E aqui, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Então, onde tem users aqui, vou colocar products. Aqui eu tenho, na verdade, um ID, o name e aqui é price. E aqui eu vou colocar que ele é um number. Beleza. Aí aqui onde está users. Aqui na verdade é products. Product. E aqui no remove também. Product. Aqui onde está user. Deixa eu pegar só os que são minúsculos aqui.
users product show. E aqui na verdade vai ser com P maiúsculo. Salvo aqui, acho que é só isso. Ver se não tem mais nada de user aqui. Tem não. Show. Então beleza, a gente já criou aqui a nossa story, né? Basicamente a mesma coisa, só mudou o nome. E daí a gente vai fazer o seguinte agora. Aqui dentro do users, eu vou comentar esse cara. E vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, e importar o meu user store. E aqui de dentro eu tenho os meus mesmos métodos, né? Estão chamando ali em cima, então eu tenho que state, que é de dentro do state aqui eu vou puxar o users. E aqui dentro da actions eu vou puxar add e remove. Show, né? Mesma coisa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa também, copiar aqui e ir lá no meu products aqui. Então aqui em vez de ser users, vai ser o products. E aqui vai ser exatamente isso aqui. Beleza. Agora, olha que interessante. Eu vou até atualizar aqui de novo, né? Beleza. Agora o que acontece? Quando eu clico no remove aqui, perceba que ele está atualizando apenas o meu componente de users. Ó a borda. Não tem mais nada aqui por volta. E o mesmo acontece com products. Então toda vez que eu adiciono alguma coisa nova, só reflete diretamente no meu componente que está utilizando de fato aquele estado. Diferente da Context API, que atualiza como um todo, porque ela está por volta de tudo. Perceba que aqui no meu... Trabalhando com o Zustand, eu não passei nada aqui para o meu app, ó. Então se você vir aqui no app TSX, não tem nada, né? Não passei nada, não tem nada de Zustand aqui, ó. Não tem nada de Zustand aqui. Então isso é muito, muito interessante, né? E muito poderoso, né? Então aqui, ó, como fica bem mais simples, eu acho o Zustand também bem mais simples de criar do que a Context API, por exemplo. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou diminuir isso aqui, ó. Só pra gente ver aqui, fazer uma comparação, vamos ver se dá pra fazer. Com a... Isso aqui é a conta... Não, isso aqui é o Zustand. Isso aqui é com o Zustand. Eu vou pegar aqui com a Context. Isso aqui é de Products. Eu vou pegar de Products aqui também. Eu acho a Context aqui bem mais verbosa, né, de fazer. Além daquele problema de performance que a gente tem ali, né? Então, assim, o vídeo era para isso. Eu queria te mostrar como é que funciona as Zustand aqui na prática, né? Tem várias pessoas aqui que sempre estão me pedindo aí nos comentários como que a gente pode utilizar o Zustand, né? Trazer conteúdo sobre Zustand aqui no canal. Esse foi o primeiro, eu quero trazer algumas coisas mais avançadas aqui do Zustand que dá para fazer. Mas aqui, eu acho que isso aqui é um bom ponto de partida, né? Para quem nunca mexeu com a Zustand, confundindo com a Context API, não. Com a Zustand, né? Como que a gente pode instalar aqui no projeto, você viu que é bem simples. Então, basta instalar ela aqui, não tem que instalar mais nada de adicional, nem tipagem, nem nada, ele já vem tudo bonitinho. E funciona super bem aqui com o TypeScript, né? Que vocês puderam ver aqui no vídeo. E basicamente era isso, né? Então, tem vários cards que eu deixei passando no vídeo aí. Se você perdeu algum, então tem vídeo sobre Context API, tem vídeo sobre TypeScript, sobre o Next, você tem dúvida, como que eu configuro meu projeto aqui. Então, lá nesse vídeo também eu te mostro como é que eu configuro aqui meus projetos com o Next 13. Aqui também eu estou utilizando o Style Components, né? Então, para quem tiver interesse também, pode deixar nos comentários que eu posso trazer vídeos aí falando sobre o Style Components, né? Eu gosto bastante dele, utilizo bastante. Tô testando ali hoje em dia o Tailwind, né? Nunca fui de utilizar muito ele não, mas tô curtindo, a experiência é interessante, é um pouco diferente, né?
Mas deixa nos comentários aí sugestão de próximos vídeos, né? Que vocês têm dúvida, por exemplo, aqui com a Azure API, com Style Components e Tailwind, né? Eu posso trazer um vídeo também mostrando o setup com Tailwind e tudo mais, fazendo um Dark Mode, alguma coisa assim. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.